Cumprimento você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e é motivo de grande alegria estar aqui nesse dia de hoje, partilhando da palavra, daquilo que Deus tem falado no meu coração, daquilo que Deus tem me ensinado através da palavra dele. E o texto que eu trouxe aqui para nossa reflexão está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz assim, vou fazer a leitura. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação? Para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, e em tábuas não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Amém? Essa palavra é uma palavra poderosa, é uma palavra de transformação, é uma palavra em que, se deixarmos entrar no nosso coração e meditarmos nela, é algo transformador para a nossa vida. Porque Paulo vem aqui ensinar aos irmãos de Coríntios como as pessoas os via e como as pessoas, qual é a mensagem que nós transmitimos para as pessoas. E quando nós pensamos em transmissão de mensagens, nós temos que entender que nós temos um padrão bíblico para ser seguido, porque é esse padrão bíblico que agrada o coração de Deus e que vai fazer com que as pessoas leiam em nós que nós somos parecidos com Cristo. É isso que Paulo quer trazer, esse ensinamento. Não é essa carta comum que hoje a gente nem escreve mais, mas ele traz essa linguagem, essa comparação, essa analogia, por ser tão comum naquela época, né? Cada vez que eles iam para um lugar, eles levavam cartas de recomendações. Hoje não. Hoje a gente não tem essa prática de mandar carta de recomendações, mas o que Paulo está mostrando aqui, que muito mais importante do que uma carta de recomendação, é a maneira como você se porta diante das pessoas. Então, à luz da palavra do Senhor, eu quero entrar aqui a respeito do tema, ou melhor, eu trouxe o tema para a gente pensar hoje, somos carta viva de Cristo. Você pode falar que você é uma carta viva de Cristo? Já pensou sobre isso? Que tipo de mensagem que você tem transmitido em todos os lugares que você anda, que você convive, com as pessoas que você convive? Que tipo de mensagem, não falada, mas que as pessoas olhem em você, através do seu caráter, através da sua atitude, você demonstra quem você é? Porque nós somos, não é o que nós falamos, mas aquilo que as nossas atitudes demonstram que somos. E é isso que Paulo está falando. E então, à luz desse texto, eu quero trazer para você aqui, primeiro a respeito da carta, para a gente entender um pouco melhor por que ele fez essa analogia. A carta é uma mensagem escrita, onde ou impressa, né? Onde nós expressamos algo para uma pessoa ou uma organização. A carta ela pode ser aberta ou fechada. A carta aberta é essa que quando você escreve, coloca lá, não lacra e entrega em mãos. E a carta fechada é aquela que você lacra ela, vai numa organização de correios e aí você manda essa carta selada. E quando nós vemos o selo na carta, ele traz algo importantíssimo para nós. Ele mostra que aquela carta ela tem uma certificação oficial para que chegue até o nosso destino. Então, esse é o objetivo do selo. O selo também significa uma garantia de que aquele documento, aquela mensagem vai chegar ao destinatário. O selo, então, é uma autenticidade. Aí você pode estar perguntando, o que tem a ver a minha vida com carta? Tudo a ver, amado. Tudo a ver. Primeiro que nós somos a carta viva de Cristo, que andamos por todos os lugares, porque nós somos uma carta aberta, porém selada com o Espírito Santo de Deus.
E esse selo da promessa que nós temos quando Cristo pagou o preço ali de sangue na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados. Nós somos selados. Quando o nosso nome está escrito no livro da vida, nós somos selados com a presença do Espírito Santo. Então ele vem habitar em nós. Não é todo mundo que tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é para aqueles, né, que são filhos de Deus. E aí, para esses é que Paulo está falando, para os cristãos, filhos de Deus, vocês não são qualquer um. Vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. E Paulo vem exortando aqueles irmãos que muito mais do que uma carta de recomendação era a vida deles. Então, à luz desse texto, eu quero trazer aqui 3 pilares para a gente pensar. Primeiro pilar é que nós somos uma carta aberta, nós somos públicos. A nossa vida é vista publicamente. É vista no secreto por Deus e vista publicamente. Segundo pilar, nós somos conhecidos. As pessoas olham e identificam quem nós somos. O terceiro pilar é que nós somos lida por todos os homens. Olha o peso da responsabilidade que Paulo estava trazendo àqueles irmãos para que eles se identificassem. Quem é eles? Qual que é o propósito? Qual que é o nosso propósito aqui nessa terra? Nós estamos aqui com um propósito único nessa terra e bem específico. Nós estamos aqui como porta-voz, embaixadores de Cristo. E se nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que portar-se como Cristo. E é isso que Paulo estava ensinando para aqueles irmãos. Então, o primeiro pilar é que nós somos uma carta aberta, está aqui no versículo 2. Quando ele fala que nós somos uma carta aberta, primeiro que nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para Cristo. Nós temos que morrer para nós e viver para Cristo. Porque senão as pessoas não conseguirão decodificar essa mensagem através da nossa vida. E quando nós vivemos para Cristo, nós somos uma carta selada. Selada, isso é muito importante você interiorizar isso. Selada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, Ele mesmo que nos selou, quando Ele nos redimiu de todo o pecado, nos tirou da condição de condenados e nos elevou, através da justificação na cruz, para filhos. A gente estava separado de Deus e aí agora nós somos conectados com Deus. E essa conexão, através de Jesus, esse selo que nós recebemos foi a presença do Espírito Santo conosco. O Espírito Santo, ele está conosco, ele mora em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos convoca muitas vezes, né? Porque a palavra de Deus muitas vezes não nos convida, ela nos convoca a fazer aquilo que Deus está determinando que façamos naquele momento. E ele nos convoca para toda boa obra. E o que são essas boas obras? As boas obras são as nossas ações externas. E que essas ações externas, movida pelas ações internas, que é a graça de Deus e a nossa fé, a gente então faz uma boa ação e as pessoas olham, nossa, como aquela pessoa é boa, como aquela pessoa é ruim. E então, através da leitura que elas fazem da nossa vida, elas nos julgam se nós somos bons ou ruins. E quando nós pensamos que nós somos uma carta aberta, então nós temos uma missão de ser influenciadores nessa geração. Nós temos uma missão de impactar essa geração com o evangelho da salvação, com as boas novas de salvação, porque nós somos autoridades, nós somos embaixadores de Cristo, nós é que temos a credencial, nós é que temos a liberdade de expressão, de falar de Cristo para as pessoas. E o fato é que quando nós propagamos essa mensagem, nós somos uma pessoa pública, nós não somos particular.
né? Hora particular, quando nós estamos conectados com o Senhor ou com aquelas pessoas de afinidades. Mas nós somos uma mensagem pública. A nossa mensagem tem que ser para todo mundo, para todos. A palavra de Deus diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, e quem nos capacita a falar, a agir de maneira que agrada o coração de Deus e que vem trazer um benefício para as pessoas que estão à nossa volta ou que passa pela nossa vida, é a presença do Espírito Santo conosco. Então, e quando nós pensamos nisso, que nós somos uma mensagem pública, nós entramos então no segundo pilar, que nós somos uma carta conhecida. As pessoas olham para nós e identificam a nossa identidade. A nossa identidade é a identidade de Cristo. É assim diz a palavra. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz que seremos semelhantes a Cristo. E essa semelhança foi quando Cristo, né, atribuiu ou partilhou conosco, é melhor dizer que partilhou conosco, porque ele quis partilhar conosco alguns tributos comunicáveis, como o amor, a paciência, porque se não fossem esses tributos comunicáveis de Deus, nós não tínhamos condição de nos relacionarmos. A gente não amava as pessoas, não entendia as pessoas, e aí a gente não conseguia, então, transmitir essa mensagem como embaixador de Cristo. E quando nós pensamos nisso, amados, nós temos que entender que não é a hora que dá, é em todo o tempo nós somos embaixadores de Cristo, em todo o tempo. E é por isso que a gente precisa vigiar, para morrer a nossa natureza terrena e Cristo crescer em nós. Que as pessoas não vejam nós, mas vejam a Cristo. E quando nós pensamos desta maneira, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz que nós precisamos despertar o dom de Deus que há em nós. Como que nós vamos despertar? Por que nós vamos despertar? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Não nos deu um espírito para ficar conosco aquilo que Deus tem nos ensinado. Mas o Senhor nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Oh, glória! E isso tudo é para a gente servir na seara do Senhor. Temos que impactar a todos com essa mensagem que eleva as pessoas para um segundo nível espiritual. Essa mensagem que tira aquele oprimido, que tira as pessoas que estão nas garras de Satanás, a mensagem que traz libertação aos cativos. Essa é a nossa função aqui nessa terra. E quando nós fazemos isso, nós vamos impactar essa geração. Trazer essa geração para os pés do Senhor, reconhecendo que vale a pena servir a Deus e andar nos caminhos de Deus. E nós vamos reconhecer também que nós precisamos ensinar as pessoas. Às vezes nós temos que ensinar as pessoas a ler a palavra de Deus, ensinar as pessoas a orar, ensinar as pessoas a fazerem uma aplicação da palavra na sua vida. Isso cabe a nós ensinarmos. E aí nós entramos então no primeiro pilar, quando nós nos dispomos a ensinar, a contribuir com o crescimento do outro. Nós entramos no primeiro pilar, no terceiro pilar que Paulo diz aqui nesse texto, que nós seremos lidos por todos. Lidos. Amados, a ação fala mais do que palavras. Palavra é muito fácil você proferir. Agora, quando você porta-se diante daquilo que você está falando, é o que as pessoas reconhecem, é a mensagem que as pessoas leem em nós. Quando nós permitimos viver essa experiência, que as pessoas olhem em nós, identificam que nós somos diferentes e que nós agimos diferente e que elas aprendem conosco, nós vivemos uma experiência extraordinária. Por que extraordinária? Porque é uma experiência de crescimento e de amadurecimento espiritual. E cada vez que nós vivemos essa experiência, nós identificamos que nós estamos em pé diante do mundo, refletindo na nossa própria vida a glória de Cristo.
refletindo na nossa própria vida a glória de Cristo. E aí nós entendemos que quanto mais o meu caráter é aperfeiçoado, o meu caráter é transformado à luz da palavra do Senhor, mais parecido com Cristo nós vamos ficar. Isso vai ser fato. Então temos que ter os atributos comunicáveis, os frutos do Espírito, longanimidade, alegria, paciência, domínio próprio, mansidão. Tudo isso nós precisamos agregar esses valores na nossa vida. Então, diante desses 3 pilares, nós entendemos que nós precisamos ser não só ouvintes da palavra, mas ouvintes praticantes da palavra. Tudo que nós estamos aprendendo na palavra do Senhor, nós temos que pôr em prática na nossa vida, para que as pessoas olhem para nós e identifiquem a mensagem que nós temos transmitido do Evangelho da Salvação, o Evangelho da Paz. Precisamos não só buscar uma unção para pregar, para fazer as coisas de Deus, mas principalmente para mostrar aquilo que a palavra está fazendo na minha vida, como que ela funciona, como que ela é prática na minha vida. E diante disso as pessoas vão aprendendo conosco a respeito da palavra do Senhor. Nós falaremos não só o que está escrito na palavra, mas nós falaremos aquilo que está escrito na palavra e falaremos também com as nossas atitudes, com a nossa vida. Por isso que eu coloquei que nós somos a carta viva de Cristo. As pessoas precisam olhar em nós e ver a mensagem que Deus está a mensagem que nós estamos transmitindo é uma mensagem de Deus. É uma mensagem que vale a pena servir o Senhor, é uma mensagem que vale a pena buscar a presença de Deus, ter uma vida conectada com Deus, porque é uma vida de abundância, é uma vida de felicidade, é uma vida que traz paz e tudo que nós precisamos para viver nesse mundo que jaz do maligno. E assim que a palavra de Deus possa penetrar no nosso coração, penetrar no seu coração e que você possa viver a partir de agora, pensando nessas verdades que nós transmitimos, a imagem de Cristo. Nós transmitimos uma mensagem da palavra de Deus para todas as pessoas que convivem conosco. Fique com Deus, que Deus abençoe e que cada dia mais nós possamos buscar a presença do Senhor. Um beijo no seu coração, que Deus continue nos dando condição de propagar o Evangelho da Paz.